Olá, bom dia, o Vim TV News está no ar e a gente começa essa edição falando sobre saúde. Essa semana é celebrado o Dia Nacional do Doador de Sangue. O gesto é simples, mas nem todos sabem da importância deste ato. A Fundação Hemominas, por meio do Hemocentro Regional de Montes Claros, desenvolve diversas ações durante a semana para conscientizar a população sobre a importância da doação de sangue, especialmente o do tipo O, que está em falta. Um ato voluntário que ajuda a salvar vidas. É este o pensamento de Jean Pereira, sangue O negativo, doador universal. É a 15ª vez que ele vem ao Hemocentro ajudar outras pessoas. Meu pai já precisou, né? Ele já precisou fazer cirurgia de cateterismo, já fez ponto de safena, aí ele precisou de sangue, né? Aí a partir daí também foi um incentivo também a mais para poder ajudar, né? Doar sangue. O pedreiro Roberto Pereira também é sangue O negativo e já precisou da ajuda de outro doador. Precisei em 1985, foi para drenou o sangue do pulmão. Aí nessa época eu precisei de sangue, a pessoa doou para mim. Aí depois, em um tempo mais para frente, meu pai precisou de sangue. Aí a partir daquele dia eu vi a importância de doar sangue. Diferente do Roberto, que doa pela 39ª vez, a costureira Cristiane Alves é uma marinheira de primeira viagem. Eu nunca doei e sempre tive a curiosidade, mas tinha aquele medo, né? E hoje deu aquela vontade de vir aqui para poder doar, para estar ajudando essa criança e também para parar com esse medo, né? Para estar ajudando o próximo realmente. Essas pessoas destinaram parte de seus dias para ajudar quem precisa. Cada bolsa de sangue doada por elas é capaz de salvar até 4 vidas. Entre os beneficiados estão vítimas de acidentes, transplantados e pacientes com problemas de coagulação. O Hemocentro de Montes Claros necessita de pelo menos 100 doadores por dia para atender a demanda mensal de 1.500 bolsas de sangue a serem destinadas a 38 unidades hospitalares do norte de Minas. Mas, com a chegada do final do ano, há uma estimativa de queda de 30% na coleta. Para você ter uma ideia, a demanda por sangue não é pequena. Só a Santa Casa de Montes Claros necessita de 1.000 bolsas por mês. Nesse Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue, o Hemocentro Regional de Montes Claros desenvolve atividades para chamar a atenção das pessoas. O tecido, sangue no nosso corpo físico que não tem como ser produzido em laboratório em larga escala. Nós não temos como substituir hoje esse produto, o sangue. Temos alguma coisa como um fluido artificial, mas ele não é produzido. Nós não temos, então, a não ser contar com a solidariedade daquele que vem aqui, deixa uma bolsa de sangue e em cada ato desse salva 4 vidas. Quem quiser doar deve estar atento aos seguintes requisitos: ter entre 16 e 69 anos. Jovens de 16 e 17 precisam da autorização dos pais. Pesar mais de 50 quilos, apresentar bom estado de saúde, não estar em jejum, aguardar pelo menos 12 horas após ingerir bebida alcoólica, esperar de 6 a 12 meses após fazer tatuagem ou tirar piercing da região oral ou genital. Tudo isso para doar vida e saúde a quem precisa. Eu acredito que a gente tem que ter um olhar mais humano, né? Pensar que, por mais que a gente esteja ajudando anonimamente, mas em algum momento talvez um pai, uma mãe ou um irmão precise, né? Então, sempre ter esse olhar de cuidado com o próximo. E para quem quiser ser um doador, basta agendar um horário no Hemocentro de Montes Claros, que fica na rua Rubino Viana, número 640, no bairro Vila Guilhermina. Mais informações pelo telefone 3218-7800. E a gente continua falando sobre saúde. Você conhece a doença de Crohn? Este é um problema que afeta o intestino e que tem preocupado o Ministério da Saúde e os especialistas devido à intensidade dos sintomas. Um deles é a diarreia. Só em Montes Claros, em uma clínica especializada, são realizados por mês uma média de 1.000 atendimentos. Acompanhe na reportagem de Osmar Macedo e Cote Alvarenga. Dor abdominal, diarreia frequente, emagrecimento acentuado. Esses são alguns dos sintomas de quem sofre com alguma doença inflamatória intestinal. Há 4 anos, Bruno percebeu que algo estranho estava acontecendo. Sua rotina foi totalmente alterada. A partir daí, procurou ajuda médica. Então, comecei a ter algumas evacuações, né? Ir no banheiro frequentemente. Se eu tomasse um copo d'água, por questão de 5 segundos eu já estava no banheiro, não segurava nada.
e emagreci 18 quilos em 28 dias, né? Desidratei muito e estava bem complicado, ocasionando várias outras doenças também. Assim como Bruno, a gerente administrativa Daniele Salomão também foi diagnosticada com a doença de Crohn, considerada crônica e que afeta predominantemente a parte inferior do intestino delgado e intestino grosso. Devido à intensidade dos sintomas, ela teve que mudar a alimentação. A gente exclui muita coisa, né? Lactose, glúten, a gente não pode ingerir, muito fibras, folhas a gente não ingere, salada crua, essas coisas a gente não pode comer. O paciente, né, que tem esse diagnóstico, ele tem que ter um cuidado especial com a alimentação, né? Por exemplo, ele vai ter uma microbiota, né, uma mucosa intestinal mais sensível. Então, talvez alimentos que para outras pessoas que não têm essa patologia não vai fazer mal, para ele vai. Então, ele tem que ter um cuidado especial, evitando, por exemplo, o alimento industrializado, evitando comer assim volumes muito grandes de comida, porque tem certas doenças inflamatórias intestinais, né, doenças do trato intestinal, que elas soltam muito o intestino. Então, que ele tem que ter aquele cuidado na ingestão de fibras. Tem certas fibras que vão soltar mais, então a gente, como nutricionista, a gente adiciona, né, umas fibras que vão prender, depende, é específico de cada tipo de doença, mas tem que ter um cuidado especial com a alimentação. Uma alimentação à base de frutas, de verduras, de folha. O alimento, quanto mais natural, é o mais saudável e o mais indicado para esse tipo de problema. De acordo com o Ministério da Saúde, houve um crescimento significativo na incidência desses casos nas últimas décadas. Só aqui, nesta clínica em Montes Claros, são 1.000 atendimentos por mês. Os métodos diagnósticos e o conhecimento dos próprios profissionais de saúde tem melhorado muito. Então, melhorou o diagnóstico, melhorou os métodos de exames como colonoscopia, endoscopia, tomografia, ressonância para o diagnóstico. E também essas doenças inflamatórias são consideradas doenças da vida moderna. Então, com a mudança de alimentação, obesidade, então tem aumentado realmente o estresse, né, do dia a dia, tem aumentado a incidência dessas doenças no Brasil. Segundo o Dr. Carlos Alberto, essas doenças podem aumentar a incidência de câncer no intestino e acometem principalmente pessoas entre 15 e 30 anos e maiores de 60. Assim que perceber algum dos sintomas, deve procurar ajuda. O tratamento multidisciplinar para essas doenças inflamatórias do aparelho digestivo, que são principalmente a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, funciona com assistência, com atendimento médico inicial, né, com exames necessários para diagnóstico e confirmação dessas doenças, e depois disso o paciente é encaminhado para nutricionista, para orientação dietética e para o acompanhamento psicológico. Porque como são doenças crônicas, então o paciente precisa de um acompanhamento psicológico para completar toda essa dinâmica de tratamento do paciente. Em Montes Claros, o número de pacientes com alguma doença inflamatória intestinal não chega a 100, mas tem chamado a atenção dos especialistas. Esse sábado nós vamos ter aqui a honra e o prazer de receber a Patrícia, que é presidente da Associação Mineira de Portadores de Doença Inflamatória Intestinal, que será aqui na Clínica Gastrovida às 14 horas, para os pacientes e familiares, para os pacientes portadores dessas doenças e seus familiares. Essa associação, ela tem o objetivo de oferecer informações, ajudar os pacientes até em medicamento, através de doações, ajudar os pacientes em conseguir os medicamentos, porque na maioria das vezes os medicamentos para tratar esse tipo de doença são medicamentos extremamente caros. Então, essa associação vai ajudar aos pacientes conseguir essa medicação junto ao SUS, junto aos convênios, e dando todo o suporte, inclusive a respeito de auxílio-doença, benefício de aposentadoria e tudo mais. E nesse encontro, a Associação Mineira, juntamente com a Gastrovida, a gente quer iniciar
a Associação Norte Mineira dos Portadores de Doença Inflamatória, visando uma atividade social, né, de iniciativa da Gastrovida para ajudar todos esses pacientes. A frequência minha hoje, mais ou menos de 15 em 15 dias, eu faço acompanhamento. Já está aumentando agora, né, que está melhorando, de 30 em 30 dias eu vou acompanhamento com o meu médico. E veja no próximo bloco dicas de economia para o seu fim de semana. É já já, não saia daí.